Fala aí, você que cresceu nos anos 70, 80 ou 90, ou você que é mais jovem, porém curte a cultura pop das antigas. Eu sou Sérgio Oliveira, o Véi Nerd, e seja muito bem-vindo a esse canal. E o tema do vídeo de hoje são os filmes e séries do passado que previram ou tentaram prever o nosso presente. E eu já vou dar um spoiler. Alguns conseguiram, outros nem tanto. E se você está chegando agora nesse canal, eu te convido a conhecer os nossos outros vídeos. Se curtiu o tema, taca logo um like aí e compartilha com seus amigos da velha guarda. Então, como aqui nesse canal não tem enrolação, vamos direto para a pauta. Então bora começar com uma série que foi exibida entre 1965 e 1970, chamada Get Smart, que aqui no Brasil ganhou o nome de Agente 86. Essa série era produzida, dirigida por Mel Brooks, o cara que produziu algumas das melhores comédias da época, como SOS, Tem um Louco Solto no Espaço, I can't breathe in this thing. E O Jovem Frankenstein. A série conta as aventuras do Agente 86, que trabalha para uma agência governamental chamada Controle, que trabalhava para tentar impedir os planos maléficos da agência rival, a Caos. Ao lado do Agente 86, Maxwell Smart, estavam sempre a sua esposa, a Agente 99, o chefe, e o que eu mais curtia era o Agente 13, que sempre aparecia disfarçado ou escondido. Mas o que essa série previu ou trouxe pra gente de novidade? Eu acho que a grande inovação aí era o sapatofone, que de alguma maneira não só previu um pouco do que hoje a gente chama de telefone pessoal ou celular, mas também foi uma previsão daquilo que a gente chama hoje de wearables, ou seja, as roupas e acessórios inteligentes. Nos anos 2000 foi produzido um reboot de Agente 86 com Steve Carell no lugar do próprio Maxwell Smart. Porém, ao meu ver, apesar de gostar muito de Steve Carell, o filme está bem aquém da produção original dos anos 60. Seguindo em frente, vamos à série que, à sua maneira, previu a tecnologia de próteses que a gente está começando a alcançar hoje, que foi O Homem de 6 milhões de dólares. Corre para Steve. Numa distribuição MCA. Sim, estamos todos em O perfeito homem funcionamento. de Aguarde 6 instruções. milhões de dólares. Ótimo. Steve Austin, astronauta. Um homem semi-morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Essa série contava a história de Steve Austin, um ex-astronauta e piloto de testes que, após um grave acidente, perde as 2 pernas, um braço e um olho, que são substituídos por próteses altamente tecnológicas que dão a ele o poder da supervelocidade, uma força descomunal no seu braço direito ou esquerdo, não me lembro, e a capacidade de enxergar a longas distâncias através do zoom. Os 6 milhões de dólares do título dizem respeito ao custo de toda essa tecnologia. E para pagar esses boletos, Steve Austin realizava missões para a agência governamental, que tinha sido a responsável por esse upgrade. Mas o que eu acredito que tenha ficado na memória da maioria das pessoas, que mexeu muito com o imaginário da criançada na época, era a forma encontrada por seus produtores e diretores para simular os momentos de utilização das próteses do Steve Austin, quase sempre ou sempre utilizando o recurso da câmera lenta e de um efeito sonoro bem específico, que só de ouvir nos remete diretamente àquela época. E você que curtiu a série quando era criança, diz pra mim aí nos comentários. Você também correu em câmera lenta para simular a alta velocidade de Steve Austin? Mas vamos em frente que ainda tem muita coisa legal pra gente falar. Aliás, por sinal, agora eu quero falar da minha queridinha, a série que deu origem a toda a nerdice, que é Star Trek, mas que pra gente que é velho nerd, o nome dela é Jornada nas Estrelas. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos. Que estreou em 1966 e teve suas exibições nos Estados Unidos até 1969. E que em 1987 trouxe ao ar uma nova geração. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise, prosseguindo em sua missão de explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações. E tanto a série original
quanto a nova geração trouxeram vários conceitos tecnológicos que são utilizados hoje, como o seu fone Bluetooth, os tablets e o próprio comunicador de bolso, surgiram a partir do futuro utópico de Star Trek, que teve sim a ousadia de pensar num futuro onde houve uma superação de vários problemas vividos pela humanidade, como por exemplo o fato desse futuro ser multiétnico, e a tripulação também contava com uma efetiva participação feminina desde o episódio piloto. Se a gente considerar a participação feminina no programa espacial e também nas forças militares em várias partes do mundo, Jornada nas Estrelas estava sim bem à frente do seu tempo e conseguiu prever uma realidade que hoje faz parte do nosso cotidiano, apesar da gente ainda ter muito o que evoluir para chegar lá. Agora vamos falar um pouco de inteligência artificial. Se você acha o máximo estar no seu carro e poder dizer "Ok Google", pedir a Siri para tocar alguma música. Ophelia, call the police. Sure. Playing Fuck the Police by NWA. Ou ser levado até um lugar estranho pelo seu aplicativo de mapas, você precisa conhecer a Super Máquina, de 1982. A Super Máquina. Essa série era protagonizada por David Hasselhoff, fazendo o papel de Michael Knight, que praticava boas ações e lutava contra o crime dentro de um Pontiac Trans Am tunado e comandado por uma inteligência artificial chamada KITT, que era a sigla para Knight Industries 2000, ou em português Indústrias Knight 2000. Essa série fez bastante sucesso no Brasil, tendo sido apresentada primeiro na Record, depois no SBT. E quem fez a voz do KITT, na versão em português, foi o grande Isaac Bardavid, também conhecido por ser a voz do Wolverine no Brasil. Falando em dar, estou um pouco perplexo sobre o que comprar para você. Sendo um carro, é bastante difícil saber o que seja apropriado. Qualquer coisa menos pijamas, colônias baratas, gravatas ou então meias. Essa série ganhou um reboot em 2008, chamado A Nova Super Máquina, onde o personagem principal era o filho do Michael Knight e o KITT, dessa vez, foi instalado em um Mustang Shelby GT500. Porém, poucas séries conseguiram atingir tanta coisa que faz parte da nossa vida hoje quanto a série de desenhos animados Os Jetsons. Essa série foi exibida originalmente entre 1962 e 1963, sendo relançada e com novos episódios a partir de 1984. Essa é uma das mais famosas séries da Hanna-Barbera e que servia de contraponto para os Flintstones. Porém, atualmente o que mais me traz os Jetsons à memória é quando eu ponho o meu robô aspirador para funcionar. Não tem uma vez que eu ligue o Bob e não lembre automaticamente da Rosie, a robô doméstica da família Jetson. E se você está explorando o trabalho doméstico dos robôs também, não reclame na hora que eles se voltarem contra nós. E já que a gente está falando de animações que conseguiram prever a nossa atualidade, eu quero falar de um episódio bem específico de uma série que é de maior longevidade entre as animações, Os Simpsons. Mas como eu disse, eu quero falar de um episódio bem especial dessa série, que é o episódio 17 da 11ª temporada, chamado Bart do Futuro, que foi exibida no ano 2000. Esse episódio mostra um futuro alternativo no qual Lisa Simpson é eleita presidente dos Estados Unidos. E já no seu primeiro dia no Salão Oval, tem esse diálogo aí com o secretário de Estado, Milhouse. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. Agora, pulando para os filmes, eu quero começar por um que foi baseado na obra de Stephen King, chamado The Running Man, que no Brasil ganhou o subtítulo de O Sobrevivente, com Arnold Schwarzenegger no papel principal. Here, use my back, victim. It almost woke the wife up. Ah! I love you. Yes. Don't forget to send me a copy.
Esse filme, que é de 1987, descreve pra gente um futuro distópico que acontece entre 2017 e 2019. Nesse futuro, uma sociedade totalmente dominada pelas corporações tem como base da sua organização social uma divisão de classes brutal e para toda a sociedade um controle feito muito na base da velha política do pão e circo. Quer dizer, nesse caso, mais circo do que pão. E que previu, apesar do exagero aí da licença poética, uma série de reality shows bizarros que a gente tem na atualidade. Alguns deles, inclusive, de sobrevivência, tipo Largados e Pelados. Sem nada para ajudá-lo, além de uma panela, uma faca com uma pederneira e seu confiável arco e flecha. Ou uma espécie de combate entre gladiadores modernos, como The Contender, produzido por Sylvester Stallone, onde os competidores eram todos lutadores de boxe. Ou o UFC, onde no lugar desses gladiadores nós temos lutadores de MMA. E para fechar, um dos maiores sucessos da história do cinema, De Volta para o Futuro 2, de 1987, dirigido por Robert Zemeckis. Esse filme começa com os personagens principais, o Doc Brown e o Marty McFly, viajando junto com a namorada do Marty para tentar salvar o futuro da família. E é justamente nesse contexto do futuro descrito pelo filme que a gente vê algumas tecnologias bem atuais, como a teleconferência, já citada lá atrás, e o óculos de realidade virtual. Mas olhando à nossa volta, apesar da gente conseguir reconhecer aí várias referências que foram previstas por séries e filmes do passado, várias tecnologias que hoje estão presentes nas nossas vidas, eu torço para chegar a hora em que meu tênis e minhas roupas possam se ajustar sozinhos, que a gente finalmente consiga os nossos carros voadores ou autônomos, mas ao mesmo tempo torço para que a gente nunca chegue à distopia dos 12 macacos de 1996, lembrando que o contexto do filme gira em torno de um vírus mortal e de animais tomando o espaço de seres humanos durante um longo lockdown. Mas a cada dia eu chego à conclusão de que um filme bem recente e que fez uma previsão futurista chamado Idiocracia se aproxima cada vez mais da realidade. Bom, eu espero que você tenha curtido essa lista. Te convido a dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e, se curtiu de verdade, compartilhar com os seus amigos da velha guarda. E também a comentar aí embaixo alguma previsão que tenha se tornado realidade no nosso presente. E pode também contar um pouco das suas experiências assistindo a esses filmes e séries. Então eu paro por aqui, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.